Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe a desembargadora Wanda Lustosa, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, que funciona em Alagoas. Vamos conhecer agora a história do TRT alagoano. No dia 29 de junho de 1992, em sessão solene realizada no auditório do Tribunal de Contas de Alagoas, foi instalado o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. Antes disso, o estado de Alagoas fazia parte do TRT da 6ª Região, com sede em Pernambuco. No entanto, o tribunal só teria uma sede própria em março de 1994, quando foi inaugurado o Fórum Pontes de Miranda, na Avenida da Paz, centro de Maceió. Atualmente, o tribunal é composto por 8 desembargadores e 39 juízes nas 19 varas do estado. Entre os casos que mais atraíram a atenção pública estão os das interdições das usinas de cana-de-açúcar e o fechamento de matadouros, onde funcionários trabalhavam em condições degradantes. Além disso, o tribunal foi reconhecido pelo sucesso da conciliação no processo por acidente de trabalho em fase pré-contratual da Companhia Energética do Estado de Alagoas. Desembargadora, a senhora participou ativamente desse caso de conciliação. Eu queria que a senhora contasse um pouco como foi a atuação do TRT nesse processo específico. Bem, antes de falar sobre o processo específico, eu me permito lançar aqui um elogio aos meus magistrados. Eles também me permitam chamá-lo assim carinhosamente de meus. Magistrados da primeira instância que conquistaram o prêmio Excelência pela 5ª vez, pelo 5º ano consecutivo, em razão do grande número de conciliações, mais da metade, ou seja, 53,7% dos processos que entraram na nossa justiça foram conciliados na primeira instância. Agora, nesse caso específico, a novidade é porque o processo estava na fase pré-contratual e graças à conciliação do TRT, o processo não veio parar em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, não foi isso? É verdade. Esse processo já havia sentença, uma belíssima sentença, e nós fizemos, então, um acordo, uma conciliação na presidência. Essa conciliação da presidência nós iniciamos a partir da Semana da Conciliação em 2010 e foi tão aceita pelos os recorrentes, especialmente os empregadores, o que me surpreendeu e muito, e daí nós passamos a realizar essas conciliações. O dessa moça especificamente, ela é interessante, relevante inclusive, porque se trata de uma ação de danos morais em que restou garantido a admissão da moça que sofreu um acidente de trabalho em fase pré-contratual. Ela foi, vamos pontuar que ela foi obrigada a realizar uma atividade em que ela caiu de 5 metros de altura sem utilização de EPI. E, evidentemente, ela ficou com uma sequela gravíssima na perna, de modo que a sentença garantiu, e nós mantivemos essa garantia na conciliação, tudo que foi deferido pela sentença, nós conseguimos conciliar, e a conciliação evitou que o processo viesse ao TST. A moça foi já admitida, trabalhando numa outra situação que normalmente quando ocorre acidente de trabalho e que a pessoa apenas tem sequelas e não tem a vida ceifada, a qual ocorre muito lamentavelmente, ela já foi trabalhar numa atividade compatível com a necessidade que ela passou a deter em razão do acidente. Desembargadora, uma outra atuação marcante também do TRT da 19ª Região foi em relação aos matadouros, né? Em casos em que trabalhadores estavam
vivendo em situações degradantes, em péssimas condições de trabalho, né? Como é que foi a atuação do tribunal? Essa atuação, na verdade, ela está ocorrendo, ela está bem atual. Nossos magistrados têm visto essa situação, feito inspeções judiciais e trancado, lacrado os matadouros municipais, porque se tratam de matadouros municipais, em que se verificou em loco uma situação altamente danosa, inclusive para a saúde pública, além especificamente do trabalhador que ficava numa situação bastante exposto a uma situação degradante, trabalhando sem EPI, trabalhando... equipamentos de segurança. Os EPI são os equipamentos de proteção para que eles realmente exerçam aquela atividade. A forma nesses matadores, a forma muito precária ainda de matar o boi, com a exposição do animal no chão, onde era ali tratado e colocado as vísceras praticamente junto com a carne que seria consumida. Então, uma situação terrível, onde havia trabalho infantil. Além disso, esses trabalhadores não recebiam nenhum tipo de adicional de insalubridade que a lei garante, entre outras mazelas que foram vistas e que a Justiça do Trabalho está atuando, e ela é tão atual que nós inclusive estamos tão preocupadas, vimos a situação de uma gravidade tamanha que estamos convidando o Estado e vamos fazer uma audiência pública sobre esse assunto de uma maneira mais geral. Desembargadora, um dos temas de maior impacto é em relação ao trabalho nas usinas canavieiras. Como é a atuação do TRT nesses casos? A nível de TRT, ele age por provocação. Quem provoca normalmente são os trabalhadores, quando se sentem lesados, através de seus sindicatos, seus advogados, e também o Ministério Público. Quando houve uma ação do Ministério Público, visitando todas as usinas em Alagoas, o Ministério Público veio a propor ações civis públicas. Através dessas ações civis públicas foram todos os senhores usineiros realizaram acordo judicial ou conciliação judicial, de modo a se enquadrar e respeitar as normas de interesse do trabalhador e as normas de interesse do meio ambiente do trabalho. Agora, a senhora está à frente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região há pouco mais de um ano, né? Quais são os maiores desafios, as principais metas da senhora? Bem, desafio é cada dia, mas eu diria aqui, citaria alguns. O primeiro, a virtualização do processo judicial. Por que é um desafio? Porque a virtualização do processo judicial, ele exige uma mudança de paradigma. Ou seja, os nossos servidores que hoje fazem determinadas atividades precisarão fazer outras, porque o processo deixará de ser físico e será, evidentemente, virtual. Então, com isso, nós precisamos também trabalhar com os nossos magistrados, que vão se preparar, com certeza, a maioria já está preparada, para enfrentar essa decisão, trabalhar onde ele estiver. Ele pode até estar em casa, mas ele vai estar produzindo mais rápido, com certeza, em face da ferramenta que será o processo virtual. Também os nossos advogados precisam se adequarem rápidos, para que eles possam efetivamente trabalhar junto. Foi todos, o Ministério Público, os advogados e os magistrados, me incluindo aí, precisamos trabalhar cada vez mais rápido em razão do interesse maior, que é a jurisdição. Desembargadora, o número de servidores e juízes é suficiente, adequado?
O número de servidores e juízes atualmente tem passado por alguns projetos de leis que eu aproveito a oportunidade para agradecer o empenho do nosso TST, do CNJ, do Congresso Nacional, que não nos tem faltado os nossos parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, e inclusive a Presidência da República que tem sancionado nossos projetos. Nós temos trabalhado para atualizar o número, nós passamos por uma reestruturação, todos os tribunais, a partir do CNJ, que faz um trabalho belíssimo de procurar equalizar todos os problemas em todas as justiças, fazer um alinhamento. E nós também, por nossa vez, nós temos o nosso próprio conselho, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que criou uma resolução fazendo justamente essa reestruturação de todos os TRTs, os 24 TRTs no nosso país. Desembargadora, muito obrigada pela participação da senhora aqui no nosso programa. O Justiça em Foco fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.